Eu vou começar então, Ju, perguntando sobre a Confederação Nacional do Transporte, Andréia, porque a CNT acredita que essa PEC em tramitação no Congresso, ela precisa de alguns ajustes, né? E tem, inclusive, uma proposta que é de reforma, uma proposta ideal justamente para o setor de transporte. Andréia, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, o que essas mudanças trariam de positivo para a economia e para a população em geral na prática? André, lembrando que o setor de transporte é um setor que está dentro daquelas regras onde tem uma redução, né, na alíquota única, porque tem um peso importante na economia, né? Exatamente. Primeiro, muito obrigada pelo convite à CNT para participar do debate. O setor de transporte ele é essencial nessa cadeia logística do país, né? Seja de pessoas, seja de cargas. E a CNT, quando recebeu aí a PEC 45 para analisar, verificou que o texto ele trazia muitos impactos para o setor de transporte. E para isso a gente voltou para dentro de casa para a gente entender como isso aconteceria. Então, a CNT trabalha junto com as suas confederações, com as suas associações, os seus sindicatos nacionais, para entender como cada modal se viria dentro da reforma tributária. A partir daí, a gente desenhou os 10 pilares da reforma tributária, onde diz como isso vai impactar no transporte, porque é positivo ou negativo o texto proposto pela PEC 45. Além disso, a CNT buscou entender a proposta que estava sendo feita através do IVA, né? Então, a gente foi entender o IVA na OCDE, que é principalmente onde o IVA é usado na Europa, né? Como ele é impactado no transporte, em cada modal, como ele funciona, e porque o IVA lá fora, ele tem um olhar diferenciado para o transporte. Além disso, a gente pegou os cálculos e vimos, olha, hoje a gente não tem definido na PEC qual será a alíquota da reforma tributária, mas a Receita, o governo já fala em 25%, 27% de alíquota, e nós fizemos a gente falou assim, os simulados, as simulações de como que hoje está e como ficaria com essa possível alíquota de 25% ou 27%, e verificamos que, mesmo com a ideia da PEC, ela vir simplificar, né, o sistema, ela trouxe para nós uma possibilidade de impacto direto no aumento de alíquota, isso é, em aumento de custo, de pagamento de tributo para o setor de transporte. E a nossa principal proposta era sempre que você tivesse uma alíquota global, que não houvesse aumento da alíquota global, mas também não houvesse aumento na alíquota setorial. Então, o setor de transporte, ao fazer o dever de casa, ao entender a proposta e fazer suas simulações, verificou que havia, sim, um impacto muito forte para o setor de transporte, seja ele de cargas ou de passageiros, nos seus diversos modais. Com relação a esse artigo que trata do setor de transporte, ele trata especificamente do transporte de passageiros coletivos. E ele ainda traz mais uma diferenciação. Ele está falando ali de rodoviário, aquaviário e ferroviário, onde ele diz que esse setor terá uma redução de 60% da sua carga e, possivelmente, através de lei complementar, poderá ser feita uma redução total dessa alíquota. Quando eles falam isso, estão olhando para o transporte de passageiros, que é quem hoje paga a passagem do transporte urbano, o cidadão comum que pega o ônibus, e muitas vezes esse é um dever dos municípios, e os municípios muitas vezes têm que subsidiar esse serviço porque é um serviço oneroso para a população. Por isso, essa ideia de você ter um tributo zero para esse setor. Mas ficou de fora o setor aéreo. A gente tem que lembrar que o setor aéreo, dentro da cadeia do transporte, ele é essencial. A gente tem um país continental. Então, você vai se deslocar pessoas no país, não dá para você querer que ela pegue um ônibus e vá do Paraná para o Pará todas as vezes que ela precisar se deslocar por tempo. Então, é necessário olhar com cuidado, olhar para o setor de transporte como um todo e pensar no serviço de transporte de passageiros como um todo, incluindo nessa alíquota o setor de transporte aéreo também. É interessante que você está falando, Débora, a Débora perguntou para você, Andréia, sobre o caso específico do transporte, que é o nosso recorte hoje aqui na discussão, mas só para o nosso ouvinte e nosso telespectador também, que acompanha esse fórum feito em parceria com o Band News TV, a gente lembra que são 3 grupos de alíquotas. A alíquota cheia, que vai ser um imposto único para todo mundo, que é o que a gente está trazendo aqui, que se fala que seria hoje em torno de 25% ou 27%, um imposto com a mesma alíquota para todo mundo, mas algumas outras alíquotas que são a alíquota reduzida, que equivale a 40% da alíquota cheia, e a isenta, né, que são alguns casos específicos para a cesta básica, né? Exato, Juliana. E no caso do transporte, quando ele fala de alíquota reduzida ou isenção de alíquota, ele está falando exclusivamente dos passageiros. A gente tem que lembrar que a cadeia de transporte também deve ser observada a carga, que tem impacto também direto no cidadão. A gente fala, vocês estão no meio da cadeia. Isso não é uma verdade absoluta quando você olha para o transporte. Hoje, o transportador ele leva o produto também para o microempresário,
para o pequeno empresário, que está em outro modelo de tributação, que é o Simples Nacional, onde não gera crédito, e mesmo que se gerar um crédito, como está previsto na PEC, é um crédito muito menor do que um outro agente econômico. Você tem o cidadão que recebe essa carga diretamente, quando a gente fala de carga fracionada. Então, é uma visão assim que precisa ser ampliada, porque o transporte de carga também está diretamente ligado ao cidadão e também precisaria estar dentro dessa alíquota diferenciada do transporte como um todo.